No mundo atual, a justiça de Deus precisa ser enfatizada porque muitas vezes ela é esquecida. O amor e a verdade de Deus seriam incompletos sem a justiça. No livro do profeta Amós, Deus revela seus planos de finalmente restabelecer a justiça a fim de que surja novamente a vida sem pecado. Sobre isso e outros assuntos é o que vamos conversar agora no programa Lições da Bíblia. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3:8. Tema da semana: Senhor das Nações. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos da Novo Tempo, está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Esta é a quarta semana desta segunda temporada do ano de 2013. Você já sabe, nós estamos estudando os profetas menores, um grupo de livros importantes. Menores não porque são menos importantes do que os demais profetas, mas porque são livros um pouco menores na sua extensão, mas com mensagens incríveis para a vida de cada um de nós. Nesta semana, nós vamos estudar sobre dois livros, dois profetas, Amós e Obadias. E para a gente é uma grande alegria estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. Estão visitando o programa nesta semana dois amigos, pastores Alcemir Malgueira. Prazer, pastor, recebê-lo aqui, viu? Olá, pastor, prazer é todo meu, viu? Uma alegria, o pastor Alcemir, ele trabalha no Rio de Janeiro, um distrito chamado Freguesia, é isso? Isso, Freguesia de Jacarepaguá. Jacarepaguá. Ali é uma região administrativa da Igreja Adventista, conhecida como Associação Rio Sul. É um grupo de igrejas que forma aquele escritório administrativo. Está aqui o pastor Alcemir representando ali os nossos amigos e irmãos. Como é que está o trabalho por lá, pastor? Tudo tranquilo? Graças a Deus, pastor, um trabalho muito abençoado, gratificante. Estamos servindo ali já há 2 anos. O distrito tem crescido bastante, né? Que bom. Composto aí de 5 congregações, uma delas é um grupo, inaugurado recentemente, chamado Tijuquinha, e um campo bastante missionário. Estamos aí com os projetos da Semana do Calvário, em pequenos grupos, depois nas igrejas, e o povo está bastante animado e com certeza muitas almas serão conquistadas para o reino do nosso Senhor, né? Que bom, que maravilha. Uma alegria, viu? Um grande abraço a todos os amigos desta região, aí do Rio de Janeiro, e especificamente aí desta área em que o pastor Alcemir representa aqui nesse momento aqui na Novo Tempo. Também está visitando o programa outro amigo, o pastor Sidney Reis. Obrigado, pastor, pela sua participação aqui no programa também. É um prazer muito grande estar aqui, compartilhar esses momentos da lição aqui com vocês. Que bom. Pastor Sidney, você trabalha em Minas Gerais, né? Minas Numa Gerais. região administrativa conhecida como Missão Mineira Norte. Missão Mineira né? Norte. E é um distrito de igrejas por nome Pirapora, é isso? Exatamente. Distrito de Pirapora. Fica mais ou menos ali em que geografia de Minas ali? A Pirapora ela fica centralizada no centro-leste, ali no estado de Minas Gerais. A Missão Mineira Norte ela é o campo mais novo da União Sudeste brasileira. Estamos funcionando apenas há 4 meses. Ah, bem recente. Bem recente. E Pirapora é um campo, é um distrito, um grupo de igreja de 15 igrejas. Nós estamos ali com 8 cidades, onde compõe o distrito de Pirapora. É uma região grande, né? Muito grande. Pirapora é uma cidade, ficou muito famosa pelo Rio São Francisco, as margens do Rio São Francisco. E ali tem a TV Novo Tempo, né, pastor? Nós temos a TV Novo Tempo em canal aberto, onde o prefeito Léo Silveira tem dado um apoio muito grande para a gente continuar com essa emissora em canal aberto ali em Pirapora. Que maravilha! Olha, o nosso abraço aos mineiros, especialmente dessa região que o pastor Sidney representa aqui nesse momento no programa Lições da Bíblia.
Eu quero apresentar para você mais uma vez o nosso manual de estudos, porque você sabe, este manual ele facilita o fato de você acompanhar aqui o nosso programa. Quero mostrar mais uma vez, nós ainda estamos na quarta semana, ainda temos muita coisa pela frente, e eu quero dar este material para as 2 primeiras pessoas que colocarem um recadinho no blog do programa Lições da Bíblia, o endereço que está aparecendo aí na sua tela. Então aproveite as 2 primeiras pessoas que postarem ali um recadinho para a gente, para o nosso programa. A produção vai mandar então um manual desses aqui, acompanhado de um pequeno comentário para as 2 pessoas, as 2 primeiras pessoas, melhor. E para você, para facilitar a sua vida e você acompanhar aqui o nosso programa, tá bem? Amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar. Eu convido a você para orar comigo agora. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito abra a compreensão da nossa mente para entendermos a Tua vontade para nossas vidas por Jesus. Amém. O tema dessa semana é Senhor das Nações e os 2 profetas Amós e Obadias. Amigos, eu queria que vocês dessem uma impressão aqui específica sobre esse tema dessa semana, porque um dos temas que nós vamos tratar, talvez a base do tema, seja a questão da injustiça, essa questão, atos de desumanidade, como Deus reprova essa questão de cometermos atos de desumanidade. São pecados ofensivos para com Deus. Este foi o foco específico de Amós. Vamos ouvir aqui primeiro o pastor Alcemir. Sim, pastor. A preocupação do Senhor, além da sua visão geral de ser o Deus criador do universo, né, do nosso planeta, diante do pecado, ele percebe a gravidade das injustiças sociais. E o povo, aguardando uma resposta de Deus diante disso, achava que o recado de Deus seria somente para as nações vizinhas ao povo de Israel. Mas Deus também olha para o seu povo, porque não somente se manifestam injustiças em grande proporcionalidade, mas também, às vezes, assim, no relacionamento. Né? Um patrão com um empregado, nas nossas relações diárias, familiares e assim por diante. Né? Então, o foco da lição desta semana trata justamente sobre isso daí. Deus se preocupa com as pessoas que estão sendo injustiçadas. Né? Muito bem. Pastor Sidney, também a sua impressão sobre o tema, assim. O que destaca bastante nos profetas, esses nós chamamos de profetas menores, é a forma direta como eles tratam do assunto. Então, quando Amós ele traz o assunto, aquilo que Deus ordenou para que ele levasse ao povo, ele levou uma mensagem direta. Deus não aceita a injustiça. Deus é amor, mas ele é justiça, e a injustiça não é base dos planos de Deus. Quer dizer, como disse o pastor Alcemir, né, tanto a repreensão para com a injustiça cometida com aqueles que não faziam parte do povo escolhido de Deus, como inclusive as injustiças do próprio povo de Deus, né? Isso realmente esse é um ponto muito especial. E aí fica uma grande lição, né, para todos nós que estamos aqui acompanhando o programa, você em casa, nós aqui, os atos de injustiça, Deus os reprova de uma maneira líquida e certa. Né? Eu fico imaginando Amós como um pastor, né? A colocação que nos dá a lição dessa semana, e ele tendo que falar com uma representação de um leão. A voz que veio para ele, a voz de um leão, né? Representando assim, eu cuido de todos. E esse leão nada mais é do que o nosso próprio Senhor falando com Amós. Quer dizer, aquele leão rugindo, impondo realmente uma mensagem forte, uma mensagem que chamava atenção, né, Sidney? Exatamente. E o interessante é que o povo ao qual foi levada a mensagem, eles viviam num momento de paz e prosperidade. Foi quando Amós vem chamar a atenção do povo. Por que vocês estão prosperando? Por que vocês estão com aparente paz? Aí ele começa a tratar, vocês estão crescendo, prosperando, porque vocês estão oprimindo o menos favorecido. Vocês estão oprimindo os pobres. E isso não é prosperidade da forma com que Deus deseja para o seu filho. Essa é a tal da prosperidade ruim, né? O lucro ruim. É verdade. Né? A pior coisa do mundo é você ter o lucro ruim em cima de alguém, né? Sim, você enganando a pessoa, sendo desonesto com ela. Isso é um lucro
prejudicial. Eles juntavam a deslealdade e a ausência de compaixão também. Né? Falta o respeito ao próximo. Né? Agora, aqui no livro de Amós, os capítulos 1 e 2, então Deus adverte que haveria punição, né, para aqueles que cometiam esses crimes contra a humanidade. Basicamente, que crimes eram esses, assim, se a gente pudesse especificar um pouco mais? Quem poderia começar comigo aqui? Na verdade, a forma de crescimento ao qual o povo estava tendo era pegar de quem tinha menos, tomar do pobre e acrescentar a sua riqueza. Levar ao pobre a total, levá-lo a não ter mais nenhuma condição financeira, enquanto o rico crescia mais. Era escravizá-lo, né? Escravizá-lo. Mantê-lo numa situação quase que desumana. Desumana, exatamente. Esse era um dos pontos que Amós focou, que havia essa questão da desumanidade que o rico estava tendo com o pobre. Interessante que tem uma frase aqui no nosso manual de estudos que me chamou a atenção. Ela diz assim: as nações estrangeiras não são julgadas por serem inimigas de Israel, o povo de Deus, mas por suas transgressões de princípios humanos universais. Interessante que a preocupação de Deus, desde que entrou o pecado no mundo, era proteger o menos favorecido. No caso, na época do Velho Testamento, vocês sabem bem disso, as mulheres, as viúvas, órfãos, crianças, sempre Deus preocupado com o menos favorecido. É um cuidado de um paizão, né, pastor? Ele, desde a criação do homem e da mulher, né, quando ele advertiu, olha, vocês são livres, mas tenham cuidado com a árvore da ciência do bem e do mal. Se acontecer algo de errado com vocês, eu estou aqui, conte comigo. E na viração do dia, Deus estava lá com eles. A gente vê também no tratamento de Caim e Abel, Deus ia lá, Caim, o que está acontecendo com você? Porque está com esse desejo pecaminoso no seu coração. E Deus se preocupa com o ser humano, sabendo que poderia acontecer após esse sentimento que Caim estava gerando dentro dele. Então, não preocupado só com Abel, como o senhor disse muito bem, né? A questão não é ser inimigo de Deus. Deus respeita a decisão das pessoas. Mas olha o que você está fazendo com essa inimizade contra mim. Que consequências podem gerar isso daí? Que coisa interessante. Aqui tem uma repreensão de Deus através do profeta, pastor Sidney, para uma cidade importante daquela época, né? Uma grande cidade, que é a cidade de Tiro. Exatamente. O que é que foi mais condenado ali pelo profeta? Tiro, nosso manual diz que foi até feito um tratado entre irmãos, entre Tiro e Jerusalém. Uma aliança, né? Uma aliança que eles deveriam viver em comunhão. Mas quando essa aliança foi quebrada por Tiro, os israelitas foram levados cativos. Porque os edomitas, que era também uma da linhagem de Esaú, agora quando esses edomitas percebem que Tiro está levando cativo esse povo, eles começam a agredir o restante do povo de Israel que sobrou. Então aqui, Tiro ele quebra essa aliança de irmãos com Israel, levando a violência até aqueles que sobraram dos irmãos de Israel. Então aqui está uma demonstração da reprovação de Deus, que é uma quebra de aliança entre os seres humanos. Uma aliança que deveria ser de paz, mas agora era uma aliança de violência. Quer dizer, Deus também estava cobrando que as nações vizinhas e também Israel cumprissem com o que estava combinado, né? Sim. Uma coisa difícil em nossos dias, né? A gente às vezes não vê muitas pessoas cumprindo o que se combina. Combina uma coisa, a pessoa pratica outra. Deus reprova completamente, é o que dá essa ideia, né, Alcimir? Com certeza. E chegou um ponto nesse tratado, essa aliança que eles fizeram de ser chamado de meu irmão, né? Foi algo muito forte, chamado assim para um consenso de família, de intimidade. E como o senhor disse muito bem, que irmão é esse que trai um ao outro, né? E a gente vê no decorrer da história, pastor Lanza, que a independência de Deus gera a independência nos seus conceitos também, né? O homem passa a depender da sua própria ideia, dos seus próprios conceitos e se perde pelo caminho e pode ser irmão, pode ser mãe, pode ser político, pode ser o que for. A pessoa quer sobressair de alguma forma, quebrando aí todas as alianças possíveis para
para maltratar o menos favorecido. Muito legal isso que você falou agora, Alcemir. Quer dizer, só relembrando aqui, a pessoa que quebra um compromisso, o seu compromisso com Deus, ela perde todo o parâmetro de moralidade, Sim. né? É verdade. Realmente, a pessoa fica uma pessoa distante completamente daquilo que Deus considera como importante Sim. para a vida do ser humano. Né, Sidney? Antes, a gente até comenta muito, principalmente nessas regiões mais tradicionais, antes as pessoas faziam um pacto, às vezes a palavra era a única assinatura. A época do fio do bigode, né? O fio do bigode. A pessoa dava uma prova ali, está aqui, eu vou cumprir. E esses termos eram realmente cumpridos por cada um, em ambas as partes. Hoje a gente vê que esses termos, as pessoas quebram eles com muita facilidade. Esses princípios são quebrados. Sim. E nós percebemos que ainda mais quando a pessoa não tem os seus parâmetros cristãos. Que o cristianismo também nos chama a essa responsabilidade. Claro. Assim como na época de Moisés, Deus determinou, trate a viúva com carinho, trate o órfão com carinho, perceba o pobre, não deixe ele passar as necessidades. No Novo Testamento também é manifestado isso através de São Tiago. Ele traz a verdadeira religião, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, Quer dizer, cuidar do pobre. Em todas as épocas, então, quer dizer, o que Deus deseja, né, nos comunicar, então, que em todas as épocas Ele exige que tanto o seu povo quanto as pessoas do mundo todo sejam pessoas preocupadas em não cometerem crimes contra a humanidade, uns com os outros, que mantenham a palavra e sejam justos e corretos. Né? Eu acho que esse é o ponto. O nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos para um rápido intervalo agora e já já nós voltamos para continuarmos exatamente desse ponto, porque ainda temos muita coisa para conversarmos aqui no programa dessa semana. Então não saia daí, voltamos em instantes. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Que bom que você está aí para juntos acompanharmos aqui este estudo importante e como Deus usou o profeta Amós e o profeta Obadias para transmitirem mensagens muito especiais para os seres humanos daquela época, daquele período, e para nós também até hoje. Eu estou recebendo aqui dois amigos, pastores Alcemir e Sidney, que estão aqui nos ajudando, comentando este importante material que temos de estudo nessa semana. Amigos, eu queria apenas retomar do ponto anterior, antes do intervalo. A gente estava falando sobre injustiças e como Deus deseja que as pessoas cumpram sua palavra e tal. E quando a gente vê assim, um profeta se levantando, dando uma mensagem contra uma nação que não era do povo de Israel, a gente percebe assim, pelo texto, pelo contexto, que o povo de Israel vibrava com esse tipo de profeta, que se levantava para condenar as nações vizinhas. Mas quando um profeta se levantava para condenar os pecados deles, às vezes eles eram até mortos, eram perseguidos e mortos pelo povo de Israel. Aqui em Amós, a gente percebe que Deus, ele coloca alguns conceitos universais sobre essa questão do juízo, mas de repente Amós começa a dizer que haverá um juízo também para o povo escolhido de Deus. O juízo, então, ele é tanto para aqueles que amam a Deus, como para aqueles que não amam a Deus. É esta a ideia da Bíblia? Sim, Deus é justo, né? E todos nós seremos julgados pelo conhecimento que temos. Uma vez que eu pertenço ao Senhor, faço a minha aliança com Deus, vamos dizer assim, através do batismo, eu passo a assumir uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade é nada mais, nada menos do que clamar aos outros que conheçam esse Deus que é justo, mas que trabalha com justiça para alcançar o nosso coração. Uma coisa, pastor, abrindo um pouquinho o leque, quando nós olhamos o amor de Deus por nós, chega a ser injusto o que Ele fez por nós na cruz. É verdade. Ele não merecia isso. Então Ele prova o seu amor com uma injustiça. Ele se faz pecado para que possamos ser chamados de justos. Então essa justiça de Deus está carregada de paixão, de compaixão, de misericórdia. Ele quer nos salvar. Né? Então, o juízo de Deus, o privilégio dele é poder dizer assim, vinde bendito do meu Pai. Né? Entrai para as terras que eu tenho preparado para vocês. Né? Venham viver comigo eternamente. Então, ele dá os recados, ele envia os profetas, né? Ele alerta, não para condenar as pessoas, mas para que elas voltem os olhos para Deus.
e perceba o seu grande amor por cada um de nós. É interessante que assim como o profeta condenou as nações vizinhas, como Tiro ali e tal, eles estavam rompendo alianças que eles tinham feito compromissos, né, de não cometerem desumanidades, quer seja com Israel contra outros povos. Deus também condena ali o povo de Israel por terem quebrado alianças importantes com Ele mesmo, com Deus, né? Quer dizer, o seu povo escolhido. Sidney, que tipo de aliança a gente pode entender aqui através do profeta Amós? O povo de Israel estava quebrando com Deus no seu trato, no seu contrato com Deus. Aparentemente, pastor, havia uma confusão feita por Israel. As alianças com as nações, Amós chega a citar 7 nações que haviam quebrado essa aliança. Era aliança política, aliança de paz. Mas a aliança que Deus havia feito com Israel é que esse povo seria o seu povo escolhido, representante de Deus aqui na terra, e que deveria Israel ser um modelo a ser seguido pelas outras nações. E agora, quando Israel começa a passar por um período de paz, prosperidade, politicamente estava tudo bem entre eles esqueceram de uma parte importante, a espiritualidade. Aquilo que Deus havia feito por eles no passado, eles estavam esquecendo que tudo isso de benefício que eles estavam recebendo vinha de Deus. E começaram a olhar para si mesmo. E começaram a desviar, a distanciar de Deus espiritualmente. E aí começaram a ser um pouco mais egoístas nos relacionamentos, a maltratar o pobre, a viúva, como nós estávamos falando no bloco anterior, né? Eles começaram a oprimir aquele que não tinha condição de se defender, né? Terrível isso. Dentro da ideia que Israel deveria viver, era uma ideia de todos viverem iguais. O que tinha mais ajudava o que tinha menos. Então, viver esse ambiente de vamos viver todos iguais. Mas Israel não, ele perdeu o foco. Na verdade, ele esqueceu aquilo que Deus determinou, que o sol, no Novo Testamento, Jesus diz que o sol da justiça nasce sobre todos, bons e ruins. Verdade. E Israel estava recebendo os benefícios, e deveria ser ele esse canal de benefícios para as pessoas. Exato, e ele esqueceu disso. Então Israel foi distanciando de Deus a ponto de não saber mais o que Deus realmente queria deles. A impressão que dá é que o ser humano é igual em todas as épocas, né? A coisa não mudou muito até hoje. Para Deus se manifestar de forma dura é porque a opressão que os ricos faziam sobre os pobres, as viúvas, os órfãos, era muito grande. Porque, olha, imagina só, hoje nós temos alguns cuidados, né, como nação. Existe, por exemplo, um seguro, o INSS, a pessoa que fica viúva continua recebendo ali um salarinho do seu esposo. Ou seja, buscando ter uma justiça social. Naquela época, não tinha nada disso. A pessoa que ficava viúva, a mulher não podia trabalhar fora, a criança era dependente. Muitos passavam fome mesmo, né? E Deus condenou isso de forma brutal, que entre o povo de Deus não podia ter isso. A pergunta que eu faço, fiz esse preâmbulo para a gente fazer uma pergunta. É possível que nas comunidades cristãs hoje, das diferentes religiões que estamos assistindo agora, pessoas estejam passando fome, necessidades importantes, primárias, e às vezes estamos fechando os olhos, fazendo vistas grossas, pastor Samir? Sim, pastor, é possível, porque a religião em si, ela não tem o poder de transformar um coração. Então, o meu relacionamento com Deus, seguindo o exemplo de Cristo em sua palavra, por exemplo, quando Jesus esteve aqui, como Jesus tratava as pessoas. Ele pegava um caído e erguia a pessoa e deixava ela cheia de esperança. Pegava uma mulher pecadora e, olha, não peques mais. E se tornavam as pessoas gratas. O problema de Israel, eles esqueceram o motivo pelo qual eles foram chamados. Eles não foram chamados porque eram uma grande nação, porque eram mais bonitos, porque tinham uma religião fantástica. Foram chamados porque Deus os amou. Então, em nosso meio hoje, nas religiões que existem, podem haver pessoas realmente necessitadas. E a forma da gente resolver isso é relacionamento. Intimidade com Deus vai se refletir no relacionamento com o próximo automaticamente, e assim poderemos ajudar essas pessoas. Olha, muito importante isso, né? Então, você que está acompanhando o programa dessa semana, lembre-se, está alguém passando necessidade ao seu lado, na sua comunidade religiosa, busque encaminhar essa pessoa
para um serviço da sua igreja, da sua comunidade, que ajude essa pessoa. E você também deve ajudar essa pessoa. Isso é justiça. Deus, ele condena aquele que oprime o necessitado, né? Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador. Vamos ouvi-la agora. Olá, meu nome é Justo Gonçalves. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se Deus condena a exploração dos pobres pelos ricos, como devemos nos posicionar diante das explorações de nossos dias? Se Deus condena a exploração dos pobres pelos ricos, como é que deve ser o posicionamento do cristão na nossa sociedade? A primeira coisa, acho que nós temos que entender bem claro que nós estamos no mundo com injustiça, mas nós temos que praticar a justiça, porque isso é uma das coisas que faz parte daquilo que Deus deixou para nós, sim, como responsabilidade. Nós temos que entender, por exemplo, no final de cada ano, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nós temos um mutirão de Natal. Sim. O que esse projeto visa? Ajudar, contribuir para aqueles que têm os desnecessitados, aquele que tem condição, que está com condição mais fragilizada. Uhum. Então, exemplo, arrecadamos 100 cestas básicas, distribuímos essas cestas básicas. Porque nós tivemos que ir buscar de quem tinha sobrando para doar para aqueles que não tinham. Uhum. Então, a forma de nós agirmos em nossos dias é agir com justiça. O cristão é como se fosse um instrumento de justiça. Um instrumento, né? um canal que vai conduzir esse benefício até aqueles que têm menos condição, de condição. Então, eu acho que hoje nós devemos agir com justiça. Mesmo que o mundo seja injusto, certo, nós estamos num mundo confuso com a justiça, nós devemos ser como Deus chamou Israel, para ser a justiça do mundo, certo, para poder canalizar. Então, quer dizer, o cristão ele não pode aceitar facilmente a injustiça, né? A injustiça. Ele tem que condenar, né? Ele tem que condenar essa injustiça. Essa condenação, pastor Alcemir, ela, como disse o pastor Cid, tem que ser pacífica, né? Você ser um canal, né? Sim. Mas em algum momento, em situações graves, o cristão ele deveria fazer um movimento social, ir para as ruas com a bandeira, ou ele tem que ser mais pacífico, tem que ser mais de ação pacífica para ajudar o necessitado? Para se aproximar de alguém, a gente precisa ter determinados cuidados. Uma pessoa que está sendo injustiçada, né, ela passa a ter medo dos próprios seres humanos. Você vê um próprio animalzinho, né? Uhum. Você espanta um cachorro, quando você chegar perto dele de novo, ele vai querer fugir de você. Ele está com medo. Uhum. Então, pessoas que estão fragilizadas, elas precisam perceber o quanto elas são amadas, que não há nenhum interesse por trás dessa justiça que queremos realizar da vontade de Deus, né? Tem que haver um sentimento abnegado, né? Um amor abnegado. Nós queremos dar para você alguma coisa, porque eu já tenho recebido de Deus, eu quero compartilhar. Eu não quero fazer justiça pensando num outro objetivo, não. Eu quero justiça para lhe dar o pão. Uhum. Quero ver você alimentado, quero ver você bem, sorrindo. Com dignidade. Com dignidade. É que a pior coisa é a pessoa se sentir indigna. E isso contagia, né, comer, pastor? Seus filhos não têm E isso contagia. A pessoa, ao ser assim, bem tratada e perceber o que eu tenho que dar por isso, nada. Faça isso por outro também. Uhum. Então, é uma forma de nós combatermos a injustiça, é procurar ajudar o próximo. Através do sistema da ASA, como foi falado pelo pastor Sidney, uhum, a ADRA, por exemplo, está aí. Só relembrando, sim, a ASA, para aqueles que estão nos assistindo, é uma área da Igreja Adventista que lida com essa parte mais de assistência social, né? Não é assistencialismo, sim, mas é ajuda humanitária. A ADRA também já é uma organização não governamental importante da Igreja Adventista. É verdade. Muito bem colocado. Acho que isso aí é... Agora, a cobrança de Deus para com Israel era porque Israel tinha muita luz, eles tinham orientação e não praticavam aquilo que Deus tinha pedido? Olha, pastor, Israel tinha um privilégio da manifestação direta de Deus. Uhum. No passado, através do santuário, o sacerdote, o sumo sacerdote, agora pelos profetas. Então, Deus manifestava claramente em meio ao povo de Israel. Uhum. Eles não tinham que ter mais dúvida o que Deus queria deles. Eles tinham luz suficiente sobre todos os assuntos, né? Exatamente, como em nossos dias. Uhum. Nós temos a Bíblia, que é uma luz para nós, a, sim, palavra de Deus revelada, e que é um guia para nós. Se nós seguirmos a Bíblia da forma com que Deus determinou, as coisas vão andar no caminho certo. É, mas Israel começou a desviar, porque começaram a olhar para si. Se estamos crescendo, vamos crescer mais.
nós estamos prosperando, vamos prosperar mais e mais e mais. E começou a esquecer daquilo que Deus determinou. Se você cresce e prosperar, é uma bênção. Deus fica feliz com a prosperidade, mas essa prosperidade, ela tem que trazer consigo também os seus trabalhos sociais. Aqueles que estão ficando para trás, que necessitam da sua ajuda, também tem que ser agora observado, tem que ser tratado e tem que ser auxiliado por esses que estão crescendo. É quase que uma, como é que eu vou dizer aqui a palavra? É quase como uma ação de ingratidão de Israel, porque Deus havia tirado Israel do Egito. Eles estavam debaixo de escravidão, deviam ter dificuldade para alimentos, sim, privacidade de muitas coisas. E agora Deus havia colocado aquela nação num patamar elevado, não é, respeitada por outras nações, e eles estavam oprimindo pessoas do seu próprio povo. Eu acho que é isso que feriu muito o coração de Deus. O povo que tinha que defender o seu próprio povo estava escravizando e ignorando aquilo que Deus queria. Parece que o sentimento que foi gerado entre eles, fomos nós que abrimos o Mar Vermelho. Fomos nós que fizemos sair água da rocha. Nós que fizemos o maná cair do céu. Estamos fazendo o maná cair aqui, estamos permitindo uma nuvem ficar conosco, uma coluna de fogo à noite. Então, além desse privilégio de Deus resgatar eles da escravidão, trazer eles para uma nova vida, Deus também manifestava o seu poder, dizendo, olha, pode contar comigo. Seguem as minhas orientações e vocês verão milagres muito maiores ainda acontecerem. Então, realmente, esquecer-se de Deus, eu diria para o senhor pastor Lanza, para o pastor Sidney, para os amigos que estão nos assistindo, é um princípio de uma injustiça. É se preparar para ser injusto, esquecer das bênçãos do Senhor. Sim, sim, é muito bem colocado. Isso me faz lembrar da história de Jesus, né? Aquela parábola do homem que tinha uma dívida muito grande, foi perdoado, aí saiu para as ruas e encontrou alguém que devia bem pouquinho para ele. Verdade. E pegou o homem pela garganta e falou assim, você me paga ou eu te mato. Quer dizer, a ingratidão, né? Aquele que havia recebido um grande perdão, não soube dar perdão para aquele que devia para ele, né? Pastor Lanza, tem em Amós 3, 1 e 2, tem uma palavra hebraica que ela tem uma dimensão muito grande, é a palavra riada, que é a palavra saber. E isso aqui, usando o modelo de casamento, é muito importante. Na verdade, essa palavra saber, ela tem também no seu significado a palavra conhecimento. No casamento, nós sabemos que tem uma fase, que é a fase do conhecimento. Depois que você passa por essa fase, aí você sela essa amizade com o casamento, a aliança. Israel, ele tinha, quando Amós fala sobre a palavra saber, ele está trazendo para Israel uma questão importante. Falou, Israel, Deus manifestou tanto na história que você já conhece Deus. Você sabe como Deus, o que Deus pede de você. E por que vocês não estão praticando? Por que vocês estão fazendo com quem não conhece Deus? Exatamente. Aí vem a palavra saber. Se você conhece, você sabe o que Deus quer. E se você sabe, pratique então. Quer dizer, é isso que Deus cobra da gente hoje, né? Você que está nos assistindo também tem que saber disso. Quer dizer, se você sabe e não pratica, Deus vai cobrar de você. Você está cometendo um ato de injustiça, um princípio. A justiça é o princípio, não é? Gente, nosso tempo está indo rapidamente. Eu preciso chamar mais um bloco e já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Este é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. E você que já está acompanhando o programa sabe que estamos buscando uma compreensão maior de dois livros especiais da Palavra de Deus, Amós e Obadias. Dois profetas importantes da Palavra de Deus e que levam a gente a refletir sobre nossas ações hoje também como cristãos nesses dias de pós-modernidade. Os pastores amigos aqui, Sidney e Alcemir, estão nos ajudando no programa dessa semana. E antes de nós darmos a continuidade, fecharmos o programa, eu gostaria de oferecer a você, mais uma vez, a oportunidade do conhecimento da Palavra de Deus. Todas as semanas que nós estudamos a Bíblia aqui, nós temos o privilégio de ter um material de apoio e que possa servir para você e sua família.
E nós temos escolhido já nos últimos anos a divulgação deste material, essa série de estudos da Bíblia por nome Princípios. Este é um material que você não pode deixar de ter em sua casa. Por quê? Ele vai mostrar para você o caminho da luz, são temas maravilhosos, importantes, inclusive temas que falam sobre a justiça de Deus, como Deus se manifesta como justiça nossa. E você vai ter um grande conhecimento da palavra de Deus utilizando esse material. E você já sabe, e se você não sabe, fique sabendo, esse material é totalmente gratuito. Nós não cobramos absolutamente nada. Já pensou nisso? Um material de praticamente 100 páginas coloridas, sem nenhum custo para você, chegando na sua casa. É a alegria que nós temos de compartilhar as verdades da palavra de Deus com você e sua família. Peça agora e você receberá gratuitamente este material. É a contribuição do programa Lições da Bíblia para o seu crescimento espiritual também, tá certo? Fica aí o nosso oferecimento para você nesse momento. Bom, meus amigos, esse é o terceiro bloco, né? Vamos fechar aqui o programa e eu tenho aqui algumas coisas ainda para comentar com vocês, para o nosso crescimento espiritual. Lá em Amós, no capítulo 4, verso 12, tem um texto que eu acho bastante interessante. Esse texto diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quando a gente pega aqui a luz do tema que nós estávamos vendo, né? Deus cobrando justiça do povo, olha, não oprimam o pobre, o aflito, a viúva, o órfão, tenham justiça social, vocês estão profanando o meu nome. Quando Deus fala, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, a que Deus estava se referindo com essa questão do preparo, pastor Alcemir? Desde de Êxodo capítulo 19, por exemplo, no Monte Sinai, Deus praticamente usou a mesma palavra, né? O povo, Moisés teria um encontro com Deus no Monte Sinai. E o preparo do povo deveria ser um preparo de consagração, de santificação, né? Deus vai falar, Deus vai agir, né? Deus tem um recado a nos dar. Hoje, nas palavras de Amós, trazendo para hoje, prepara-te para encontrar-te com teu Deus, Amós não deu uma definição de como seria esse encontro, mas ele deixou algo assim no início, por exemplo, do verso, assim te farei, e deixou uma expectativa para Israel, gerou neles uma expectativa grande, que encontro será esse? Aí está a grande questão, né? Quando, voltando ao que falamos anteriormente, nos dias anteriores, quando tem um relacionamento íntimo com Deus e aceita a vontade de Deus, que prazer será me encontrar com Deus, que prazer será Deus se encontrando comigo. Mas Israel temia isso daí, né? Porque alguma coisa estava errada. Porque um encontro com Deus Todo-Poderoso, Santo, sim, ele significaria até a morte para alguns, para o homem pecador, verdade, né? Exigia realmente um cuidado especial, né? Um dia de cuidado especial, de acerto de contas. E isso nos leva, pastor, até a praticidade por exemplo, de uma oração, né? Como nós estamos orando ao nos encontrarmos com Deus. Precisamos realmente ter, na oração, ter o sentimento de que realmente eu me encontrei com Deus, né? De que pude ouvir a voz de Deus, para que realmente não crie essa expectativa, né? Quando Jesus vier, o grande encontro em todas as nações, né? Como eu estarei, mas não, ao me encontrar com Deus a cada dia, de uma forma assim bem íntima, né? Bem particular, bem sincera, vai gerar vontade realmente que esse dia chegue do encontro com o Senhor. Que maravilha. Sidney, a gente percebe assim que o povo de Israel tinha esse medo, né? Esse temor do encontro com Deus. Esse temor era porque eles sabiam que estavam cometendo injustiças? Inicialmente, sim. Eles sabiam aonde eles estavam andando. Como nós dissemos anteriormente, Deus se havia manifestado entre eles. Deus já havia dito claramente, através de profetas, que como seria, eles deveriam, as suas atitudes serem, seus comportamentos. Israel, ele desviou, ele não praticava mais aquilo que Deus determinou. Então, todo ato tem a sua consequência. Agora, Amós vira para Israel e fala, hoje é o dia do juízo. Agora chegou o seu dia, o acerto de contas. Israel olha para si e fala, o que nós praticamos? Sabe, pastor Lanza, a Bíblia diz que nós também iremos prestar as contas dos nossos atos. Mas eu acho interessante que antes de Amós fazer isso, no livro de Amós, capítulo 2, verso 6, diz que Deus
ele nunca vai fazer algo sem antes avisar os seus filhos. E no capítulo 24 de São Mateus e 25, Deus começa a avisar hoje a nós. Olha, percebem? Está havendo terremotos. Esse aumento de terremotos. Está havendo o aumento da fome, da injustiça, falsos profetas. Deus começa a detalhar para nós hoje o que está acontecendo no mundo. Deus está falando conosco, como falou com Israel. E Deus disse, em breve vai ter o dia do acerto de contas. E você agora vai ter que responder diante de Deus a consequência dos seus atos. Interessante isso, porque até aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele precisará estar diante do tribunal de Cristo, né? Ele também precisará passar pelo acerto de contas. É verdade. E há pessoas que às vezes tentam se enganar, achando que não, né? Não, eu já tenho o Senhor Jesus, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para todo sempre, eu posso fazer o que eu quiser, porque realmente o amor de Deus é maior, realmente o amor de Deus é grande, mas quando eu aceito a Jesus, eu arco com uma responsabilidade. Sim. Não é isso? Sim. É essa a ideia, Alcemir? Sim, justamente isso. E isso não é legalismo, né? Pensar desse jeito não é legalismo. Não, não é legalismo. Se tornaria legalismo se, através desse relacionamento, os medos continuassem. Então, Deus, quando Ele se manifesta, Ele lança fora todo medo. Não são as minhas obras que irão terminar a pregação do Evangelho, é a obra de Deus através de mim. É isso que Ele queria falar para Israel. Estou querendo falar através de vocês. Está havendo um ruído de comunicação. Não estou conseguindo sinal com vocês. Não estou conseguindo me manifestar no meio de vocês. Então, prepare para encontrar comigo. A gente tem que fazer um acerto. Eu preciso salvá-los. Eu preciso salvar as nações. E vocês não estão dando brecha para que isso aconteça. Então, hoje, como foi falado pelo pastor Sidney, né, nós precisamos justamente ser esse veículo do Senhor com um sinal assim digital, né? Uma sensibilidade da voz do Espírito Santo. Vou ter, como diz Eclesiastes 12, 14, todos irão comparecer diante do Senhor com as obras boas, com as obras ruins, mas nessa intimidade com Deus, as obras que não são minhas, são geradas por Ele, com certeza serão boas. É um acerto de convite. Exato. É um acerto, olha, pelos méritos de Cristo você foi vencedor. Eu me lembro de uma vez, já faz aí uns 22 anos, isso aconteceu, bateu à minha casa um oficial de justiça. O senhor é fulano de tal? O senhor está sendo intimado para ir até a delegacia prestar um depoimento. Mas sobre o quê? O que eu fiz? Não sei, o senhor tem que assinar aqui, o senhor tem que estar lá tal dia, tal hora, falar com o delegado. Bom, eu não dormi aquela noite. Falei, o que eu fiz, rapaz? Será que eu fiz alguma coisa, né? Não cometi nenhum crime, rapaz, aquilo foi uma angústia. Eu comecei a fazer uma revisão da minha vida e no dia que eu fui para lá eu estava preocupado, né? Falei, gente, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Era uma outra coisa relacionada a uma obra, uma pessoa que tinha se machucado na obra e tal. E como eu era pastor da igreja, eu tinha que prestar um depoimento para saber, estavam investigando ali, né? Então vejam só, quando Deus fala, ó, prepara-te, deve vir esse sentimento meio de quase que uma angústia espiritual. Bom, será que eu estou em dia com meu Deus? Eu estou realmente fazendo de Deus a minha prioridade? Tem que ter essa noção de responsabilidade, né? de cuidado, né, Sidney? É importante a gente saber, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que ter uma certeza que Deus coloca em nós a salvação. Ele agora nos oferece, nós aceitamos, agora nós temos que viver como santos. Santo significa aqui, o significado da palavra separado. Então, mas nós temos que entender que mesmo sendo esse separado, nós temos consequências dos nossos atos. Verdade. A gente fica até preocupado com algumas formas de expressão de religião. Você que vem para a igreja, você vai se tornar próspero, a sua vida não vai ter problema. E, na verdade, quando nós vamos para a prática, às vezes é de contrário. Às vezes, o desafio da religião leva você a perder algo que você tanto gostava, mas que, no fundo disso tudo, era algo que Deus queria fazer por nós. Se o cristianismo for uma pregação meramente de prosperidade, o que a gente poderia dizer de Jesus, os apóstolos que perderam a vida pelo Evangelho? Eles tinham algum pecado? Não é? Eram homens simples? Não foram ricos nem poderosos, mas deram a vida pelo Evangelho? O próprio Cristo manifestou, os lobos têm seus covis, né? Os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Pois é. Então, se nós formos olhar por esse lado, o próprio Cristo não teve essa prosperidade.
Na verdade, o que ele veio foi transformar a religião judaica em obras. Falar, trate uma mulher que está jogada, trate ela com carinho, que ela vai agora ser uma pessoa de sucesso. Pegue um jovem, pegue uma pessoa, um paralítico, dê a ela a esperança, transforme a vida dela com prática e você vai ver nascer um verdadeiro cristão. O povo judeu estava só na teoria, né? Faltava aquela prática ali. Exatamente. Agora, estamos já próximo do fim do nosso programa e eu preciso falar um pouquinho sobre Obadias, Sim. que é o outro livro de ênfase. A mensagem básica de Obadias é juízo, né? Exatamente. E Obadias é o menor livro, praticamente, do Antigo Testamento. Esta visão profética de Obadias sobre o juízo, ela está de acordo com o que Amós falou também, pastor Alcemir? Sim, 100% de acordo, né? A Bíblia ela não se contradiz, ela tem uma linha, né? Os edomitas, né, vieram ali de Esaú, foram considerados por Deus para serem poupados, né, para serem cuidados. E quando souberam que Israel estava indo a cativo, né, eles se alegraram, cantaram, e Deus estranhou isso, mas como vocês retribuem dessa forma? Né? É como na história do Titanic, por exemplo, né? Tiveram toda a sabedoria de construir aquele imenso navio e quando entrevistaram o arquiteto, ele disse, olha, nem Deus pode afundar esse navio. Mas como? Então, não vamos dizer que Deus afundou o navio, mas diante dos fenômenos da natureza, viajando Ele sobre... se mostrou frágil. Frágil. Né? Sem Deus eu não sou nada. Então, Obadias deixa claro, né, que a justiça de Deus realmente acontece. Precisamos estar firme com o Senhor. E eu gostaria de destacar uma frase, pastor, que diz assim, o futuro dia do Senhor traria tanto juízo quanto a salvação. Edom beberia o cálice da ira divina, enquanto a situação do povo de Deus seria restaurada. Isso é muito importante, porque a gente percebe que os livros da palavra de Deus, os profetas, eles tinham mensagens que estavam em sintonia, né? É verdade. Um profeta não desfaz o que o outro disse. Então, só para a gente fechar aqui esse ponto, pastor Sidney, a gente já vê logo aqui no nosso guia de estudos que Deus responsabiliza, mesmo ali no livro de Obadias, aqueles que se aproveitam dos outros em momentos de angústia. Exatamente. O interessante é que a história de Esaú e Jacó eram dois irmãos gêmeos e que, por um motivo ou outro ali, um tomou o que era do outro e quando eles cresceram, eles fizeram um pacto de união. Voltaram àquela amizade de irmãos. Romperam, fizeram as pazes depois. E voltaram, mas Esaú, os edomitas, eles se alegraram, como o pastor Alcemir disse, se alegraram com o momento que Israel estava passando. Só que Esaú, os edomitas, eles viviam em penhascos, cidades construídas como fortaleza em penhascos. Cavernas, em né? cavernas. Proteções. E eles pensavam que essa atitude de traição com os israelitas não seria manifesta por Deus. Deus não estava vendo isso, por eles morarem em lugares retirados. Sim. Mas o dia do Senhor chega a todos nós. Um dia será revelado todos os nossos atos. É verdade. E ali foi revelado os atos dos edomitas. Meus amigos, terminamos nosso tempo aqui. Eu preciso que vocês deem um fechamento aí de no máximo 30 segundos, um resumo geral, a visão que vocês têm sobre o material de estudos dessa semana, uma mensagem direta para o nosso telespectador. Vamos começar com o pastor Alcemir. Eu diria, meus queridos amigos, que precisamos reconhecer a nossa natureza. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o nosso coração. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da graça do Senhor. Então não vale a pena lutarmos contra Deus. Nós somos livres para fazermos nossas escolhas, mas prisioneiros das consequências delas. Então a melhor escolha hoje que podemos fazer é estar ao lado de Jesus, se arrepender, entregar o coração a Ele, como diz Davi, Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um novo coração e renova em mim um espírito inabalável. Pastor Alcemir, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe seu ministério. Prazer é nosso, pastor. Pastor Sidney, sua mensagem também. Você que está nos assistindo neste momento, a Bíblia diz que em breve Jesus voltará. E Ele pedirá de nós o resultado de todos os atos cometidos. Quer você seja cristão, quer você não seja. Todos nós, perante o juízo de Deus, prestaremos conta. E a decisão será sua. Você aceita Jesus e quer praticar atos de justiça? Neste momento, o mais importante é você entregar sua vida a Jesus e deixar que Jesus faça a verdadeira obra de transformação da sua vida.
Amém. Obrigado, pastor Sidney. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pela participação. Obrigado pela sua audiência sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia, pela sua TV Novo Tempo. Eu convido a todos para orarmos agora. Pai querido, que Cristo seja a nossa justiça constante e que, motivados por esse imenso amor, também sejamos pessoas justas com aqueles com quem convivemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.